Catuara, Catucaruene, Catupituna, que na língua tupi quer dizer bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Fica aí meus cumprimentos. Potosaba Baé Te Catuana, desejo que tudo bem com todas e todos, na medida do possível, nessa situação em que vivemos de pandemia. Meu nome é Kazé Angatu, meu nome indígena, meu nome de registro é sou professor doutor Carlos José Ferreira dos Santos, sou professor na Universidade Estadual de Santa Cruz, no curso de História, de Letras e Pedagogia, e professor no programa de pós-graduação Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. E o tema que a gente vai tratar aqui é de urgência, na verdade, né? Então, parabenizo os organizadores dessa atividade por considerar esse tema, a situação das comunidades rurais sob a pandemia. E por que eu digo, me permita, eu vou ler algumas coisas que são dados, né? E eu não sou, e como esse é um assunto muito preemente, não cabe aqui falar coisas sem apresentar fontes e informações mais ou menos precisas. Então, acho que é importante sabermos como que está a atual situação. Segundo os dados da OMC, a pandemia, a América do Sul se tornou o novo epicentro da Covid-19. Uma matéria publicada pelo jornal É o País, um jornal espanhol de repercussão mundial, um antigo jornal, diz: comunidades rurais da América Latina enfrentam o avanço do coronavírus. Esse novo epicentro tem a América Latina como centro e, infelizmente, tem o Brasil como um epicentro desse epicentro. Na América Latina, o coronavírus começou nos centros urbanos e aos poucos se aproxima das comunidades rurais. Em maior ou menor medida, a reação binômio cidade e campo condiciona o avanço da Covid-19 na região. Então, a doença está crescendo aqui na América Latina, em particular no Brasil, e em particular avançando agora para as comunidades, para as áreas rurais. Infelizmente, ontem, dia 12 de junho, o Brasil ultrapassou a Inglaterra e hoje atingiu 41.901 óbitos. Nós estamos em segundo lugar no mundo, apenas abaixo dos Estados Unidos, em óbitos pela Covid-19. Então esse dado é alarmante. E é sobre isso que nós vamos tratar, né? E essa matéria do El País, do jornal espanhol, mostrando como que essa doença está agora se alongando, se prolongando, né, para as áreas rurais, as comunidades rurais. Acho que é importante, inicialmente, eu aqui defini o que seria as comunidades rurais na minha leitura, né? Penso que no caso brasileiro e no caso particular baiano e sub-baiano, muitas dessas comunidades rurais têm as suas relações históricas profundas com os povos originários, os povos indígenas e com as comunidades quilombolas, né? Tanto é que antes das comunidades quilombolas e as comunidades indígenas serem classificadas, serem reconhecidas como tais, também são conhecidas como comunidades rurais. Então, muito do que eu vou falar acaba envolvendo as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e também as comunidades ribeirinhas, dos pescadores, das marisqueiras, enfim, daqueles que trabalham nas suas relações cotidianas com a natureza, tá certo? E de certa forma estão distantes das áreas urbanas. Então esse é o conceito que estou aqui pensando em comunidades rurais. E é interessante você ver que por ser eu moro antes que eu esqueça, eu moro numa aldeia indígena
a aldeia Guarani Tabatã, aqui na comunidade Tupinambá de Olivença. Moro numa oca de barro, né? Então moro numa comunidade, então vai muito da minha percepção de vivência nessa situação. Então essas comunidades, como os povos indígenas, os povos quilombolas, têm direitos diferenciados, né? Têm direito a uma saúde diferenciada, e eu vou tentar explicar por que, em primeira instância, isso daqui, né? Por exemplo, certas doenças são específicas das comunidades rurais ou das comunidades que estão em uma relação direta com a natureza. Muito difícil no meio urbano alguém receber uma picada de cobra. Eu estou dando esse exemplo extremado para você ver que existe uma diferença nessas relações, tá certo? E por isso, antes de mais nada, precisaria já de um material informando sobre o coronavírus diferenciado, percebendo essa dinâmica cotidiana diferenciada das comunidades rurais. Pelo menos aqui onde eu moro, nós não recebemos nenhum material diferenciado informando como que o coronavírus tinha que ser tratado pela nossa comunidade diferenciadamente. Ou seja, é necessário para essas comunidades uma saúde indígena, uma saúde quilombola, uma saúde de comunidades rural diferenciadas, mas não só na teoria, na lei, mas na prática, né? Porque também diferenciadas são as curas, né? Nós usamos ainda os métodos de cura com as rezas, os aguentos, as raízes. Hoje, é claro, na própria UESC tem isso. Uma parte da medicina, da enfermagem, reconhecem as parteiras, essas curas e trabalham juntos. Mas, veja, até para a resolução das patologias, a forma da cura diferenciada deveria ser considerada. Pois bem, aí tratando mais diretamente da pandemia. Será que com o anúncio da doença do Covid-19, essas comunidades tiveram acesso a as informações formais do combate à patologia? Eu vou colocar aqui interrogação para vocês ponderarem comigo. Se já existe dificuldade antes mesmo da pandemia, devido à distância e devido a essa forma de vida diferenciada, esse acesso à saúde de qualidade. Agora pense comigo, será que essas comunidades rurais tiveram acesso a informações? Muitas dessas comunidades rurais trabalham coletivamente, vivem em coletividade. Algumas das moradias das comunidades rurais, elas são coletivas também, né? A coisa de pedir a benção ao avô, a benção à avó, são tradições que teriam que ser consideradas no material, pelo menos na informação, para evitar a chegada da pandemia. Pois é, apesar de e aí tem um fator, apesar de naturalmente isoladas, conforme eu disse, um dos